Você sabe o que é transtorno bipolar? Quais são os comportamentos que a pessoa que possui o transtorno bipolar apresenta? Será que ele tem tratamento? Como que a gente identifica quem tem transtorno bipolar? E quais são os seus tipos? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai aprender tudo isso e muito mais sobre o transtorno bipolar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje falaremos tudo sobre o transtorno bipolar. Pois bem, em algum momento você já deve ter ouvido falar da bipolaridade, ou também como é conhecido, o transtorno bipolar. Em resumo, este é um transtorno caracterizado por oscilações intensas de humor. Nesse sentido, suponhamos que durante um dia uma pessoa acorde animada pela manhã, mas durante a tarde o ânimo desapareça e seu humor mude completamente. Nessa situação, muitas pessoas falariam sou bipolar. Pois bem, entretanto, considerar somente essas mudanças corre o risco de ser o modo de ignorar a complexidade e a seriedade desse transtorno. Por isso, nesse vídeo de hoje eu vou lhe revelar o que realmente significa apresentar o transtorno bipolar. Pois bem, qual que é o comportamento de uma pessoa bipolar? Em princípio, pessoas com um transtorno bipolar passam por oscilações intensas de humor. Além disso, também podem apresentar alterações excessivas de comportamento e níveis de energia, que é a disposição, sendo que essas alterações são chamadas de episódios de mania ou episódios de depressão. Geralmente, o diagnóstico surge durante a juventude, do final da adolescência ao início da idade adulta, e costuma permanecer pela vida inteira. Ainda assim, é totalmente possível que crianças e adultos mais velhos apresentem o transtorno também. E como que funciona o transtorno bipolar? Eu já vou contar para você, mas se você chegou até aqui nesse vídeo, já clica aqui embaixo no joinha e deixa o seu like porque nos ajuda bastante, tá bom? Pois bem, depois de deixar o seu like, vamos em frente. Como que funciona o transtorno bipolar? Basicamente, de um lado existem os episódios depressivos, em que se vive um período de ausência de motivação, perda de interesse e prazer em atividades do cotidiano, pouca disposição ou energia, pessimismo e até pensamentos sobre a morte ou suicídio. De outro, temos os episódios maníacos, que representam um momento de nível de energia ou disposição muito alto, com agitação, sensação de menor necessidade de sono, maior irritabilidade, pensamentos acelerados, prejuízo na capacidade de julgamento sobre as suas ações, por exemplo, a ponto de gastar quantias de dinheiro exageradas ou praticar sexo de modo imprudente. Durante um episódio maníaco, é comum ter um sentimento de euforia, isto é, uma sensação de bem-estar, alegria e entusiasmo muito intensos, como se sentir no topo do mundo. Entretanto, é importante ter em mente que os dois episódios podem ocorrer simultaneamente. Ou seja, os sintomas da bipolaridade eles podem se misturar e se manifestar de forma diferente de pessoa para pessoa. Por conta disso, hoje existem pelo menos 3 tipos de bipolaridade. Quais são esses tipos? Eu vou te contar agora. Mas se você já chegou até aqui nesse vídeo, clica aqui no botão inscrever-se, porque esse canal aqui do Vitalismo é o Vitalismo Ansiedade. A gente fala tudo sobre o tema ansiedade, ou seja, tudo que envolve o seu universo. Então já clica aqui no botão inscrever-se e vamos seguir em frente. Vamos lá. Tipos de transtorno bipolar. O primeiro, transtorno bipolar tipo 1. O primeiro tipo de transtorno bipolar envolve especialmente episódios maníacos. Eles têm como característica geral um período de mania de duração maior que uma semana, ocorrendo praticamente todos os dias. Além disso, também pode contar com episódios mistos, tão preocupantes que a sua duração assume uma importância menor, pois pode ser necessário um atendimento imediato. Nestes casos, a perturbação de humor chega ao ponto de causar prejuízos graves na convivência social, inclusive oferecendo perigo à pessoa que vivencia o episódio e aos que estão ao seu redor. Beleza,
E vamos falar agora do transtorno bipolar do tipo 2. O segundo tipo, ele requer um ou mais episódios depressivos e pelo menos um episódio hipomaníaco durante a vida, sendo que a hipomania possui características similares de um episódio maníaco, mas com uma menor gravidade. Isto é, vou explicar para você. Os sintomas de um episódio hipomaníaco, ou seja, de hipomania, não são graves ao ponto de causar inconveniências acentuadas em interações sociais, como causar algum tipo de perigo físico. Mesmo assim, o transtorno bipolar do tipo 2 não é e nem deve ser considerado mais leve do que o primeiro. Beleza, e o terceiro tipo é o transtorno ciclotímico. O diagnóstico de transtorno ciclotímico geralmente é dado para adultos que têm pelo menos 2 anos de episódios hipomaníacos e também depressivos. Ou então, para crianças e adolescentes que têm pelo menos 1 ano dos mesmos transtornos que eu falei para você. Porém, independente da idade, os episódios isolados duram menos e eles são menos intensos em relação aos episódios dos 2 outros tipos de transtorno bipolar. Pois bem, quais são as causas da bipolaridade? Em princípio, é impossível dizer a causa exata para o desenvolvimento do transtorno. Apesar disso, alguns aspectos podem aumentar o risco de incidência, ou seja, de surgimento do quadro, como, por exemplo, anota aí que eu vou falar para você. Em primeiro lugar, temos os fatores ambientais, como o local onde a pessoa mora ou as pessoas com as quais ela convive. Temos também fatores genéticos e fisiológicos, como histórico familiar ou diferenças na estrutura e no funcionamento cerebral de cada pessoa. Beleza, e como que eu sei se eu tenho transtorno bipolar e se ele tem tratamento? Vou falar para você agora. Frequentemente, a gente confunde qualquer mudança de humor com algo mais sério, tá bom? No entanto, nós não devemos usar o termo bipolaridade em vão. Tome bastante cuidado com isso. Se você tem dúvidas sobre o transtorno e acredita que se enquadra nele, não hesite em procurar ajuda psicológica ou também atendimento médico. Caso haja o diagnóstico do transtorno, a terapia, com suas diferentes abordagens, proporciona melhores formas de lidar com os sintomas. Além disso, há a possibilidade do uso de medicação sob prescrição do profissional médico. Dessa forma, torna-se possível viver uma vida mais saudável mentalmente, superando as discriminações associadas a transtornos de saúde mental, como o transtorno bipolar. Beleza? Então, para você ter o seu diagnóstico, para você saber se você tem ou não o transtorno, você precisa procurar um médico, como eu disse para você. E antes de eu ir embora, eu tenho um presente para você. Um tema que vai te interessar, que é o transtorno de ansiedade de separação. Também está envolvido com ansiedade, como que é o tema aqui do nosso canal, né? Desse canal do Vitalismo, ansiedade. E ele vai te interessar porque a gente fala sobre todos os aspectos do transtorno de ansiedade de separação. Então, clica aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo o que você precisa sobre o transtorno de ansiedade de separação. Combinado? E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Lembra de clicar e faz o V. O V de vida, o V de vitalismo.